caráter de Cristo. Vocês vão ter oportunidade, que às vezes nós não tivemos anos atrás, de diferenciar entre o caráter cristãos com o nosso chamado, o caráter de Cristo com unção e o caráter de Cristo versus nós. Nós passamos a vida toda valorizando um sonho igual. Já reparou? Vamos lá na igreja, lá para ter o pastor, lá para ter prega, Deus usa ele. A gente sempre valoriza os dons. Não é errado. Paulo diz que nós temos que buscar os melhores dons, mas o maior deles é o amor. Mas na caminhada cristã, os dois não podem ser maiores nas nossas vidas, porque os dois aqui, um sonho e dom, não muda o nosso caráter. O que muda o nosso caráter é a palavra de Deus. Então a gente precisa, nós vamos entender hoje a diferença entre você ter unção, ter dom e o caráter de Cristo. O meu título da mensagem é Conforme o Caráter de Cristo. Os cristãos devem expressar o caráter de Cristo na terra por meio de suas ações diárias. Para isso precisam observar as atitudes e os ensinamentos de Jesus. Nas Escrituras, o caráter começa a ser transformado a partir da conversão. Continua durante toda a vida. Inicialmente é preciso ser impactado com a mensagem da cruz. E a partir daí, entender a graça que leva ao arrependimento dos pecados. Inicia, então, um processo chamado de santificação, em que a característica de Jesus vão sendo aperfeiçoadas no cristão por meio da ação diária do Espírito Santo. Nessa lição estudaremos Cristo como nosso padrão de caráter, para sermos moldados na forma dele. Irmãos, você está vendo aqui, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos convertemos ao Evangelho do Senhor, ali começa o processo de transformação das nossas vidas. Ali começa a transformação do nosso caráter. Todos nós, quando nós aceitamos Jesus, nas primeiras semanas de teologias, vai gerar em nós um chamado primeiro amor. Dependendo da denominação que você tiver, ou do lugar que você foi instalado por Deus, você vai ter duas características. Um vai ser mais amoroso, outro será santo demais. Eu, quando eu converti, nem sou estadão, comparava comigo. Você andava todo marronzão, preto. Você é o mais santo da família quando você converte. Dependendo da estrutura que você tiver, da denominação que você tiver, a vida que tiver, você se acha o mais santo do que todo mundo. E dependendo da denominação que você tiver, e aonde você compreende a graça de Deus, você vai ver que todos merecem ser abraçados pela misericórdia do Senhor. Então, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, automaticamente já começa um processo de transformação. Só que antes desse processo começar, é gerado em nós a autossuficiência. Eu agora sou crente. Eu agora aceitei Jesus. Aí nós pegamos uma frase isolada. A frase mais famosa da Bíblia é: eis que tudo se faz novo. Eu sou uma nova criatura. Só existe uma pessoa que consegue viver isso. Ela aceita Jesus no meio do monte e morre. Não precisa se transformar, não precisa ser curado, não precisa ter o caráter moldado. Aceitou Jesus, fechou os olhos, já está na eternidade. Mas e nós que aceitamos Jesus e achamos que vamos transformar? Não, eu agora sou cristão. Eu agora sou crente. E despreza a família, não tem tempo para a família. Eu não posso faltar disso porque tenho compromisso com a obra de Deus. Irmãos, a prioridade de Deus na nossa vida é primeiro nos transformar e nos curar, para depois gerar frutos. Por isso que ele quis ir pregar o Evangelho a toda criatura e fazer isso em todas as nações. E que os frutos de vós permaneçam. Por que os nossos frutos às vezes não permanecem? Porque as almas não nascem de Cristo. É nós que ganhamos ela para o Senhor. Então quando você ganhar alma para gerar, é o fruto que você gerou. E como é que eu posso gerar fruto bom se eu não sou bom? Como é que eu posso gerar fruto para ser transformado se eu não sou transformado? É o seguinte, fala esse pé de manga que esse ano foi bom. E tem ano que os frutos é melhor. Assim somos nós, no meio da caminhada,
a gente vai gerar frutos bons e frutos maus por causa do nosso comportamento. Então a transformação de Cristo em nós ela é diária. E o erro nosso é achar que já fomos transformados. O erro nosso é achar que só porque fui batizado com o Espírito Santo, eu já fui o Superman de Jeová. Não existe isso. Todos os dias Deus precisa trabalhar em nós e nós aceitar o agir de Deus. Talvez um não que a gente vai ouvir, irmão, a gente vai ficar irado, vai ficar estressado. Às vezes uma palavra que vai te confrontar, ou no trabalho, ou em casa, ou esposa, ou marido, a gente vai ficar estressado. E a gente acha que é curado, a gente não é curado. A gente acha que é liberto e não é liberto. A gente acha que já fomos transformados e não somos transformados. A Bíblia diz que Pedro andou com Cristo 3 anos e meio praticamente. E depois que Cristo morreu, a palavra diz que ficou 40 dias nessa terra ainda fazendo a obra, aparecendo para os seus discípulos. E no período que ele estava no lago, lá que Pedro se joga no lago para ver Jesus, Jesus olha para eles e pergunta no chão, e eu? E Cristo fala assim, que importa que ele fique vivo até que eu volte? Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu perguntei 3 vezes, o Senhor, tu sabe que eu te amo. No final Jesus fala para ele assim, Pedro, quando tu se converter, tu vai convencer os seus irmãos. Irmãos, o camarada andou com Cristo 3 anos. E Jesus falou, quando tu se converter, 40 dias que o Espírito ficou com eles. E 10 dias depois, o Pentecoste veio e o Espírito Santo veio sobre eles. Pedro ganhou 3.000 almas. Passado 20, 30 anos, Paulo confronta Pedro. Pedro, quando você está com os judeus, você se comporta como judeu. Quando você está como os gentios, você se comporta como gentio. Ou seja, você quer agradar os dois lados. Não é assim que nós fazemos? A gente pega algum lugar, a gente quer agradar, dar um gentil brasileiro, né? Como diz um certo ex-jogador, o gentil é português. O brasileiro só aperfeiçoou, né? Só aperfeiçoou. Nós sempre queremos dar um jeitinho. Mas Jesus falou que Pedro, quando tu se converter, tu vai convencer os seus irmãos. Por que nós não convencemos ninguém? É porque nós estamos num processo de transformação. E todos os dias nós somos transformados por Deus. E Pedro, a história conta que quando Pedro, na sua já de idade, Jesus falou assim, Pedro, vai chegar um dia, os jovens vão vir te buscar e vão te levar para lugares que você não vai querer ir. Irmãos, tem lugar que hoje eu e você escolhe ir. Não vai chegar dia que alguém vai nos pegar e vai levar para um lugar que a gente não quer. Se você não quer ficar, alguém vai te levar. Às vezes, se não tiver condição, uma casa de repouso. Vai chegar um dia que nós não vamos ter força física. Aí começa talvez o nosso final de transformação, onde nós perdemos a nossa vontade. Pedro, quando foi levado para Roma para ser crucificado, ele pediu não. Aí ele entendeu o que Jesus falou para ele 30 anos atrás, 40 anos atrás. Quando tu se convertir, a história diz que Pedro entendeu, se cumpriu a profecia na vida dele. Ele falou, não mereço ser crucificado igual ao Senhor. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Crucificar ele e virar a cruz. Isso marcou o ministério dele, porque ele compreendeu o processo de Deus. Se eu e você compreender esse processo de transformação agora, no início do nosso chamado, no início do nosso ministério, que todos os dias vão ser transformados, vai ser tudo mais fácil para nós. Nós precisamos ter principalmente o coração ensinado. Hoje vocês estão aqui sentados, amanhã Deus vai transformar vocês para começar aqui a dar aula para as gerações futuras. Esse processo ele é natural. Só que se eu endurecer o coração, eu não vou chegar no nível de ensinar alguém. E às vezes nós não queremos ensinar ninguém porque a gente acha que a forma já aprendemos demais e acha que nós não podemos ensinar o próximo. E se eu aceitar transformar o cara de Cristo, eu vou querer falar do amor de Jesus. Você já reparou quando alguém recebe uma revelação do Senhor, quando Deus usa o profeta, a gente para no tempo, Deus prometeu uma promessa. Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. Deus vai. Só que Deus cumpriu, a estrutura é outra coisa. Porque às vezes nós recebemos profecia da parte do Senhor. E o segredo da profecia é o que eu preciso fazer para melhorar, para quando esse dia chegar, eu esteja preparado. Quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus, Deus fala com nós através do culto. Deus, o Senhor falou que ele tinha que fazer isso, aí Deus olha, você não foi preparado, você não foi transformado. E se Deus cumprir, você perde. Eu sempre aprendi uma coisa, Deus não desperdiça um sonho. Deus não desperdiça um sonho, Deus não desperdiça dom, Deus não desperdiça graça. É nós que desperdiçamos aquilo que Deus nos dá. Conformados com Cristo.
Porquanto aos que de antemão aconteceu, também os predestinou para ser conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 9. Irmãos, Gênesis capítulo 2, a Trindade disse: descemos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa imagem que temos hoje em nós, ela não é a imagem de Cristo, porque a nossa imagem ela é caída, ela é distorcida. Mas o nosso homem espiritual, quando nós somos transformados, nós vamos ter a nossa imagem transformada em Cristo. Hoje a nossa imagem já não é a imagem de Cristo, senão ela seria toda estragada, irmão. Porque essa imagem aqui ela é caída, a natureza é caída. Mas o Paulo diz assim, que o nosso corpo, que é corruptível, será transformado em incorruptibilidade. O nosso corpo, que é pecado, será transformado em santidade. Ou seja, o nosso corpo será transformado. Jesus é tão maravilhoso que ele sabe disso. Você fala, se tua mão direita faz pecar, corta ela e lança fora. Como é que eu vou estar no céu faltando um pedaço? É porque lá o nosso corpo será transformado. Gerar tudo de novo. Lá não vai ter paralítico, não vai ter ninguém faltando membro do corpo. Lá no céu não vai ter ninguém faltando pedaço, irmão. Porque você vai ter um novo corpo, novas vestes, e o corpo será transformado. Cristo veio como como homem. Quando a Maria dele foi tocar, ele falou, não toque em mim. Porque o corpo dele ainda estava para ser glorificado na eternidade. Lá no céu ele é o único ser que tem corpo de homem santificado. Você acha que lá no céu nós vamos dar bom espírito? Nosso corpo será transformado, não terá dor. Mas até chegar lá, nós precisamos passar por essa transformação do caráter de Cristo. Os cristãos são chamados a expressar Cristo na terra. Para isso, precisa se tornar semelhante a Ele e o modelo dele em comportamento dele. Mas muitos têm negligenciado essa verdade. A justificação pela fé nos dá salvação. A partir desse ato, iniciamos uma caminhada de santificação na terra. E o molde para essa santificação é aquele que se fez corpo, habitou entre nós e não pecou. Somos influenciados pela natureza pecaminosa que herdamos de Adão, ou pela natureza divina que recebemos de nosso Senhor. A natureza pecaminosa é baseada nos valores deste mundo, e a natureza divina é evidenciada pela palavra de Deus. Ambos são expressados no caráter da pessoa, tendo como resultado o comportamento. O autor está dizendo aqui que nós somos, na nossa natureza pecaminosa, e em Deus a nossa natureza é santificada. Mas o nosso comportamento vai decidir qual é o nosso caráter. No início, quando nós convertemos, a gente tenta levar o caráter de Deus. Mas e no meio desse processo? Nós temos o caráter pecaminoso deste mundo. Porque dentro de nós há duas naturezas, a espiritual e a carnal. Dentro de nós há o Espírito Santo, mas a natureza nossa ainda é caída. E como é que nós vamos conseguir discernir isso? Vai chegar o dia que você vai perder o controle. Vai chegar o dia que você vai responder alguém. Mas o que a palavra do Senhor diz que é transformar o nosso entendimento pela palavra. É ter consciência de quem nós somos em Cristo. O problema de nós hoje é que nós não temos consciência de quem nós somos em Cristo. Se nossa mente for transformada, tudo vai ser bem. Até os nossos olhos, a palavra diz, se seus olhos forem bons, tudo vai bem. Você já reparou que tem pessoas que veem maldade em tudo? Que vê pecado em tudo? Você está vendo pecado em tudo porque a natureza já é pecaminosa, 100%. Eu tenho que ver algo de bom em vocês. Vocês têm que ver algo de bom em mim, mesmo sendo a parte pecaminosa. Porque nós, seres humanos, temos a natureza de olhar só o lado ruim das pessoas. A gente tem dificuldade de ver a parte boa das pessoas. E a gente só consegue ver a parte boa das pessoas quando alguém nos agrada. Ou quando alguém nos respeita, ou quando alguém nos dá uma coisa. Esse plano aqui é tão bom. Mas se eu não fizer isso, a gente não consegue ver um lado ruim. E quando a gente é transformado por Cristo, a gente consegue ver o lado bom das pessoas. Porque quando Deus olha para nós transformados, Ele não vê nós hoje aqui. Ele vê nós como pastor, Ele vê nós como missionário, Ele vê nós como ministro de louvor. Deus já vê lá na frente. Porque Deus não fica retrocedendo para ver a palavra das coisas passadas. Deus já vê lá no final. Por isso que a Bíblia diz, o final das coisas é melhor do que o começo. O início do nosso ministério, Deus já viu no final. Os resultados nossos
Deus já viu aquilo que nós estamos colhendo. Deus já viu tudo. Deus já viu nós transformados lá na frente. O problema é que a nossa natureza pecaminosa, ela foca nossa mente no hoje. Aí eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. A capacidade ela não vem de nós. Aquele que chamou para a boa obra é fiel para cumprir. Ele capacita, prepara, envia. Tudo é da parte dele. O que eu preciso ter é consciência de aceitar o trabalhar do Senhor nas nossas vidas. E tem anos, irmãos, que parece que Deus não vai fazer nada em nós. Tem anos que eu vou mudar de igreja, ver se melhora. Não vai melhorar. Porque Deus não é um Deus que muda processo. Quantas pessoas têm você pensando que vão de igreja achando que vai resolver? Por algum tempo vai no ministério delas, mas internamente Deus não vai mudar o processo. Porque o que Deus começou hoje, Ele vai terminar. Deus não faz resumo assim, vou fazer um resumo aqui desse livro aqui. Tá? Não. O que Deus tem que fazer na minha vida aqui no Por Mais, Ele vai fazer. E se eu atrapalhar Ele, onde é que eu estiver, Deus vai fazer da mesma forma. Porque o controle está nas mãos dele. Tem pessoas que acham que eu vou mudar de igreja, que tudo mudou. Eu estou bem. Mas internamente o processo de Deus não vai mudar. Porque Deus vai cumprir diariamente na vida das pessoas. Na obra de Deus não existe o chamado EJA, né? Você faz o supletivo lá em 4 anos e 6 meses. Na obra de Deus não existe isso, irmãos. Hoje vocês estão fazendo aqui o curso de maturidade, depois vem a visão em prática, depois vem o curso de liderança, depois vem um melhor, que é o discipulado. Mas se vocês mudarem de Wesley antes, vocês vão terminar tudo de novo. Sabe por quê? Porque cada pastor tem uma característica. Você não levar o problema daqui para lá. E se vier de lá para cá, é o mesmo processo. Porque cada um tem sua característica. Isso fala transformação. É aí onde é que você vai, é onde é que pega as pessoas. Sabe por quê? Porque se não tiver o coração ensinado, não aceita. O pastor Pedro Estrela, quando ele deu aula para nós, hoje ele tem o ministério próprio, é regra, tanto aqui, Lagoinha, qualquer pastor que vier do outro ministério, passa pelo mesmo processo de céu. Para ver se no coração ensinar. Vamos mudar. O processo é o mesmo. Eu sou pastor. O processo é o mesmo igual para todos. Se não tiver o coração ensinado, não fica. Hoje vocês estão aqui. Deus vai falar assim, não, Baca, sai do meio dessa parentela. E você vai chegar lá e falar assim, e aí? Menino é um ano sentado para ouvir. É assim que Deus trabalha, irmãos. Por que o pessoal, os fariseus não aceitaram a Cristo? Porque eles não quiseram aceitar para ouvir. Eles acharam que era toda a lei, sabiam de tudo, mas eles não tinham um coração transformado. Igual o pastor pregou lá ontem, tinha 2 sacerdotes, e pela Bíblia não se tem. Ou seja, eles criam fórmula para eles mesmos. Mas aqueles mais humildes, doentes, Cristo, quando eles assentaram para ouvir, tiveram as vidas transformadas. Jesus Cristo tinha impresso em seu caráter a imagem perfeita de Deus, como um homem que foi. Ele utilizava muito bem a razão e as qualidades espirituais, de forma inteiramente santa. Portanto, devemos imitá-lo. Paulo enfatiza muito bem isso, ao dizer à igreja de Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Um cristão imita Cristo. Irmãos, como é que nós vamos ter coragem de falar para alguém, me imita como eu imito a Cristo? Talvez você vai achar assim, eu tenho que estar no nível que o apóstolo Paulo está. Porque a gente não tem coragem. Fala assim, irmão, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Porque na hora vai entrar a dúvida, será que eu sou transformado? Será que eu estou no processo de transformação? Quando Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo está falando sobre a graça do Senhor. Não foi ele mesmo pecador, miserável, homem que sou. Paulo tinha consciência em saber viver com uma riqueza que Deus dá quando ele não tinha. Às vezes eu não sei se as pessoas falam assim, sejam meus imitadores. Não, irmão, eu sou pecador. É assim que a gente fala, eu sou pecador, miserável é o diabo, irmão. Nós aceitou Cristo, o espírito de miséria não está em nós, não. Não é assim que a gente fala, Deus me perdoa, porque eu sou pecador, miserável. Miserável é Satanás, irmão. Nenhum de nós aqui é miserável. Nós podemos ser misericordiosos com as pessoas, mas miserável nós não somos. Por que o povo de Deus não prospera? Porque na mente de Deus ainda está lá, eu sou miserável. Miserável é o diabo, irmãos. Nós já fomos transformados, nós temos um processo de transformação, em crescimento em Cristo.
Paulo compreendeu sobre isso. No final ele disse: completei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha consciência de quem ele era em Cristo. Ele tinha consciência dos erros que ele cometeu. Até no meio da caminhada do ministério de Paulo, os erros que ele cometeu, quando ele brigou com o seu hospital de Marcos. No final de anos, ele falou: mãe, envie-me a minha Marcos, que ele é útil na obra. Tem pessoas para nós, eu não tenho entendimento, talvez não é útil agora, mas quando a idade nossa chegar, não, vem cá, irmão, você é útil para nós. Se nós compreendermos que cada pessoa é útil na obra de Deus, irmão, nós estamos no processo de transformação de crescimento. Paulo compreendeu, Paulo falou assim: sejam meus imitadores. Eu conheci um pastor, não vou falar o nome dele, e ele até pregou para nós no conselho de pastores, e ele tinha um jovem na igreja dele, tudo o pastor vestia. Aí um dia o pastor, o Michel falou: seu pastor, eu estou imitando o senhor, porque eu vejo Deus na sua vida do senhor. Ele falou: não, mas você tem que imitar Cristo. Você tem que imitar Cristo. Não, pastor, eu sou isso um exemplo. Não, você tem que imitar Cristo. 6 meses depois o jovem desviou. Sabe por quê? Porque nenhum de nós podemos imitar Cristo. Nós não vamos conseguir. Faz 40 dias no deserto, no monte. Vai lá, tenta imitar Cristo. O bombeiro vai ter que buscar seu cadáver lá em cima. Tenta orar para o paralítico levantar e andar. Então tem coisas que não é nós, é Ele. Mas o Paulo está falando em imitar Cristo, em amor a Deus, em santificação ao Senhor, a servir a Deus. Foi isso que Cristo diz: tudo que eu faço, eu vejo meu pai trabalha até agora. E a gente pega lá nos 6 dias e Deus descansou. Jesus Cristo falou o contrário: meu pai trabalha até agora. Então o processo de transformação Deus está trabalhando em nós. Não, irmãos, eu sou desse jeito mesmo, vamos comer lá na igreja, vamos lá, faz igual Filipe, irmão. O maior pregador do Novo Testamento pegou e falou assim: Natanael, vem, encontramos o Messias que os profetas falou. De onde é que ele veio? De Nazaré. Nazaré? Não sei se é Nazaré, né? Pode ver alguém, coisa boa de lá, e falou: vem e vê. Só isso. Ligou Natanael para Cristo. Não, vem ver, vamos lá no culto hoje. Vamos no culto hoje, vamos no GC hoje. Porque não é nós que vai transformar a pessoa, é Cristo. Paulo disse: sejam meus imitadores, prévio do tempo e fora de tempo. Paulo não está mandando fazer coisas. Ele está falando convidar as pessoas para o Evangelho de Cristo. Isso é transformação. Porque às vezes a gente tem vergonha de convidar as pessoas, já reparou? Eu, particularmente, tenho dificuldade. Eu vou te abraçar, não tem, mas eu tenho dificuldade. Porque a gente foi criado numa santificação. Tá? Eu tenho dificuldade, vamos no hoje lá. Eu tenho, coisa que eu tenho. Mas tem pessoas que têm mais facilidade. Tem pessoas que têm facilidade em abrir a boca e convidar, somente quem é evangelista. Não, vamos lá, esse cara, esse problema isso aí, vamos lá ver Jesus lá. Vamos lá, o pastor vai pregar hoje lá, nós vamos trabalhar na igreja. Você pode ver que o pastor divulga aí, vamos para a igreja. A gente tem dificuldade até na rede social com o vídeo de trabalho de criança. Nós temos dificuldade, irmão, porque a gente precisa ser transformado. É de dentro para fora. Só que a gente procura a transformação de fora para dentro. E agora estamos no processo de transformação de dentro para fora. E eu praticamente, eu fiz essa dificuldade. Meu pastor, vocês não têm. Tem gente que tem mais flexibilidade com as pessoas. E eu já não tenho. Então cada um Deus vai trabalhar numa área. Cada um Deus vai dar um entendimento diferente. Por exemplo, eu achei que eu sabia cantar. E um dia eu quero fazer uma pergunta para Jesus, porque com algumas crianças trabalhando, todo mundo tem voz de 10 pessoas dentro dela e outros não tem, irmão. Tem menino de 10 anos que canta e parece que está cantando um coral inteiro. E às vezes Deus não deu essa graça para nós, essa transformação não chegou em nós. Mas na eternidade todos vão adorar o Senhor, santo, santo ao Senhor dos exércitos. Lá será transformado, mas aqui, irmão, infelizmente, vamos ficar só batendo pandeiro, só barulho. Aí eu glorifico a Deus, vejo o Tiago cantando aí. E eu, para mim, o Tiago mesmo ele cantar, mas assim, Deus falou: não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Tipo assim, Deus transforma as pessoas. Mas nós não vamos chegar a esse nível, irmão. Uma vez eu estava com um coral de homens na igreja aqui, os homens cantavam demais, ó. Pegou um carrinho, o Atlas, é o verso. E o dia lá, eu tinha mais chegar na igreja. Aí o irmão falou para o Tiago assim: vai, não é perfil que você está cantando na frente. Como alguém disse que sabe ler, não pinga a letra. Entendeu? Sai fora.
insistir em uma coisa que não é para a gente. E no ministério é a mesma coisa, irmão. A gente acha que é transformado, quer fazer coisas para Deus que não é para a gente fazer. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados para louvor, mas poucos não se escolhem no louvor. Muitos são chamados para pastorear, mas poucos não estão no pastoreio. Muitos foram chamados para ser evangelistas, mas poucos serão evangelistas. Só que nós interpretamos ao contrário. Muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos por Senhor. Não está falando da obra de Deus, de transformação. É cada um Deus vai colocar no seu lugar. Aí nós veremos o fruto acontecer. Só que a nossa natureza ela ainda é caída. E nós temos que vencer ela todos os dias. O caráter e a unção. Irmãos, a gente tem que passar por um processo de mudança, de transformação de mentalidade. Quando a gente vem para a igreja, consagração, buscar a unção. Mas a unção ela serve para quê? É uma ferramenta que Deus nos capacita para fazer a obra dele. Oração, consagração, isso tudo é válido. Mas isso não vai transformar o nosso caráter. Tem gente, irmão, que está no adultério pregando sucesso para o país, no Brasil afora, pregando grandes congressos. Mas se o caráter não for mudado, a unção não vai te segurar. A unção segura o crente na igreja. Não. O que segura o crente na igreja é a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí, vocês sabem, uma cantora aí que foi assassinada pelo marido aí, que era lá de Serra, o Pernambuco, não sei. Ontem a irmã estava falando numa entrevista que a mãe dela, quando olhou para esse cabra safado, ganhou da palavra que um cara desse é só Jesus, e duro que se deixar vai virar político, tá? O brasileiro gosta de um cara desse. A mãe dele falou que o cara não era boa vista para casar, nunca gostou de trabalhar. Essa mulher era cantora itinerante, e ele nunca gostou de trabalhar, sabendo as coisas da esposa. Agora, infelizmente, a mulher se mudou terça-feira passada, ele aprende uma coisa, quando se trata de mulher morrendo, quando o marido ajuda a procurar, para aprender primeiro, você não está errado. 99% do cara que matou. Ah, tinha uma agenda, não tinha igreja, não tinha nada. Aí levaram ele na mata, acharam o corpo e tal. A outra vez o repórter falar que ele foi direto na caminhonete. A outra pessoa falou assim, porque sabe, área desse tamanho. Aí ele confessou que queimou a mulher. Vou te fazer uma pergunta. A unção que ela tinha livrado da morte? O dom que ela tinha para cantar, para a multidão das igrejas livrada da morte? Sabe por quê? Que às vezes algumas mulheres vão falar assim, por que Deus não livrou? É uma pergunta que todos nós vamos fazer para Deus um dia. Deus não livrou essa mulher desse cabra, desse animal. A Bíblia fala que Deus uniu, não separa. Não é só isso não, isso vai muito mais além. A palavra só diz que é o Deus uniu, o homem não separa. Tem casamento que eu decido, depois de Adão e Eva, Deus jogou na cara de Jeová, a mulher que tu me deu, Deus escolheu para mim. Deus pode escolher, Ele pode fazer isso. Se você orar, Ele fala, pode. Só que às vezes Deus vai escolher para você, um faltou um pé, faltou um braço, ele não assim, então eu não tenho que ficar naquela. Eu escolho, eu respeito o tempo, Deus vai a pessoa, dentro dos princípios da palavra. Então o que você escolheu, não precisa orar para Deus não mudar não. Ele vai só abençoar, vai aperfeiçoar e vai fazer um alinhamento com a palavra. E por que Deus jogou? Porque Ele legalizou na terra um só corpo, um corpo, não com um pedaço. Mas o que faltou neles ali? Não foi só uma unção não, irmão. Faltou cumprir a lei. O cabra não presta, denuncia. Você está entendendo? Se você for transformado numa situação dessa, é denunciar. Sabe o que ela falava? Não, eu vou viver a palavra de Deus diz que a morte separa. Só que a Bíblia diz que a morte separa, deixa dentro do princípio da palavra. Cara, enche a mulher de pancada, você tem que orar para Deus transformar dele. Para não, mas agora vocês ficam Nabal. Lembra Davi queria matar Nabal, Abigail foi lá, levou a comida para os exércitos. Quando a Abigail voltou, Deus falou assim, Deus matou o cabra. O coração dele deu infarto, o cara morreu. Ela foi casou com Davi. Mas ela foi interceder diante ao rei. Aí você vai falar assim, mas a mulher tinha unção. Mas o princípio, quando ele é quebrado, a unção não segura. Aí não pensa no marido, agredi a esposa. Agora vamos falar que ela tinha amante. Veja tudo em cima dela. Esse é o conhece que nós vimos. Aí ela tinha uma mão. Só se ela viu o histórico de vida, ela nunca teve casamento. Ela trocou o quê? O dom, a unção pelo caráter de Cristo. E o caráter de Cristo te dá direito de usar as leis.
Tem mulher sofrendo em irmão, tem pastor que não apoia as mulheres, filhos, sendo agredidos dentro de casa, não, porque tem que preservar a obra. Irmão, entre o ser humano e o ministério fica com o ser humano. O ser humano vai e o ministério continua. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, vai saltar o cara. Vai aceitar Jesus? Vai converter e vai para a eternidade, mas o estrago já está feito aí. Porque trocou o unção e os dons pelo caráter de Cristo. Nunca troca o dom que Deus te deu pelo caráter de Cristo. Porque eu dou uma ferramenta que Deus nos dá, ele é irrevogável. Aí está lá. Aí você acha que muito gente fecha o coração para ser usado por Deus. Eu, para ser usado e terminado dessa forma, eu não quero. Quantos nós, mulher, para estar fazendo sobre a obra de Deus pregando? Alguém tinha tantos escândalos, Deus não quer não. Que lá na frente, se eu cair, eu vou prejudicar a obra de Deus. Igual o pastor pregou domingo, nós temos um lugar, e o camarada lá caiu, infelizmente, lá, moveu com a gambiarra lá e trouxe prejuízo para a obra de Deus. Se você olhar, você para na obra. Para Deus for por trazer esse canto, fui parar. Só quando a gente olha para Cristo, o caráter de Cristo, vai saber. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide que não cai. O segredo é andar de joelho diante de Deus. E quem anda de joelho de Deus não cai, porque já está prostrado diante de Deus. Senhor, tu sabes, se o Senhor não me dá graça, lá na frente eu vou trocar os pés pelas mãos. Então a maioria dos históricos está dizendo aqui: tem unção, tem dom, mas não tem o caráter transformado por Cristo. E às vezes nós não valorizamos mais. Foi o que o pastor falou um dia na sala de aula lá em cima lá. Nós, graças a Deus que Deus nos socorreu a tempo. Nós fomos em 3 aulas, durante 3 meses com os meninos da primeira igreja. E a gente foi ver como é que Deus é maravilhoso. Deus nos socorreu a tempo. Porque a gente valorizava as entre aspas. E a gente precisava ser pastoreado, ser cuidado, porque a gente valorizava mais unção do que as pessoas. E você vai passar pelo mesmo processo. Você é uma pessoa da liberdade do Espírito Santo que vai estar dando assim: por que ela está sentindo eu não estou? O que ela tem, Deus está dando, Deus não está me dando? Cada pessoa é diferente. Quem tem mais filhos sabe que é diferente. Tem pessoas que abrem mais o coração para Deus, outros vão fechar o coração para Deus. Uns vão sentir que é mais amado por Deus, outros vão sentir que é menos amado por Deus. Só que todos nós somos amados por Deus. O caráter de Cristo nos leva a isso. Então, independente do que eu vou sentir hoje, Deus já está trabalhando na minha vida. Deus não precisa tocar em mim, toque em mim. Não. Toque em mim de novo. Irmãos, Cristo está dentro de nós. Toque em mim de novo. Deus me renova. Irmão, como é que Deus pode renovar de cima para baixo, sendo que Ele já está aqui dentro? É de dentro para fora. Porque a gente está focado nisso aqui, Temos que ter os dois, mas a gente está focado aqui, conforme o caráter de Cristo. Cristo não pensava que Cristo estava em mim? Você vai ver Cristo sapateando? Não, mas ele tinha consciência de que ele era em Deus. Essa consciência não tem. Isso fala sobre graça em Cristo. Quem nós somos em Cristo? Transformado por Ele, transformado nele, gerado nele. Não é nada por nós, é tudo por Ele. O caráter de Cristo, tudo por Ele. Mas o fulano tem mais unção. Não indica vai ter mais unção, não, irmãos. Tem pessoas que vão estudar mais, será mais capacitado. Tem gente que vai estudar menos, para ser atividade da vida, ele não vai conseguir chegar ao coração que ele quer. Então, assim, cada um dentro do seu tempo, do seu limite. Tem pessoas que vão ser mais do Espírito Santo e ninguém segura no culto, tem pessoas que vão ser mais traumáticas. Mas quietinho ali. Está sentindo Deus da mesma forma. Quantas vezes nós sentimos no jugo, irmãos, assim, no culto não dá mais liberdade, chorando. Lá, irmão, está sentindo Deus, está chorando. Não, é o jeito da pessoa. Tem gente que é mais traumática com Deus mesmo, igual o pastor Ciro, é mais chorão com Deus. Tem pessoas, irmão, massa, tem gente que é mais chorão. A gente não, tem gente que já é tipo a rocha que joga. Só molha porque a água sai. Mas tem gente que é chamado mais equilibrado, quando se contém mais. Mas dentro dele ele sabe o que Cristo está fazendo. Essa é a consciência que vocês precisam ter. Que o caráter de Cristo está sendo transformado a cada dia. Isso aqui é a consequência disso aqui, O que vai sustentar isso aqui é isso aqui, o caráter de Cristo. Isso aqui não sustenta isso. A unção não sustenta o caráter de Cristo. Os dons espirituais não sustentam o caráter de Cristo. Porque entregar a revelação, pai de santo também entrega. Entregar a visão, cigano também entrega. Porque é dom que Deus dá ao ser humano. Você viu que a gente cantou em famoso de pagode que canta? Fala, esse repito está fazendo louvor. É dom que Deus dá à pessoa. Mas não muda isso aqui, Esses dois aqui não sustentam isso.
O maior erro da caminhada é esse aqui, ó. Não, eu tenho um dom espiritual. Se Deus mostrar, Deus me mostra as coisas. A questão não é Deus te mostrar as coisas, não. É Deus transformar nós de dentro para fora. Vai chegar um dia que nós vamos ser transformados por Deus, irmãos. A idade vai chegar, a gente vai querer encostar no cantinho da igreja, e Deus ver os jovens e ver o fruto do nosso trabalho. E quando nós não tomar cuidado, vai chegar pessoas na igreja que vão se sentir inferiores a você. Tem pessoas que às vezes não vão no gestão porque vai achar que ele é digno e não está lá. Mas é aí onde é que Deus vai te usar. Fala, não, meu bem, que está no processo. Anda comigo. O que você está passando eu já passei. A luta que você está passando eu já passei. A dificuldade que você está passando, já senti Deus, eu também já passei. Você não precisa sentir Deus, você precisa acreditar que Ele está dentro de você. A Bíblia diz que Pedro ganhou 3.000 almas. Onde é que está na Bíblia que os outros ganharam isso na sua pregação? Todos foram evangelistas, todos foram pregados pelo Oriente Médio inteiro, fora de Israel. Só que cada um foi usando a sua característica. Até para entregar Jesus, alguém foi usado. A base de Cristo, o melhor ministério perfeito foi de Judas Iscariote. Cumpriu o propósito de Deus. Ele ia ser salvo, só que ele precipitou. A Bíblia diz que ele precipitou. Se ele segura uns 10 e 40 dias, o Espírito Santo tinha pegado ele. Porque ele entregou a Cristo. E os outros que correu na hora que o negócio apertou para lá de Cristo? Todos fugiram. E quando as coisas apertam em Cristo na obra de Deus, alguns fogem. Se você pegar todos os apóstolos, todos eles, a característica deles, de cada um deles está dentro de nós. Tem dia que a gente está mais amoroso, o apóstolo Jó. Só que Jó, quando era maluco, queria orar para Deus mandar fogo na cidade e matar todo mundo. Aí Cristo ficou calado. Mas depois que o Espírito Santo desceu, eles não queriam orar para matar, eles queriam fazer Deus transformar. Pedro também negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes aí você negamos a fé? Quantas vezes nós negamos a palavra de Deus por não querer fazer a vontade do Senhor? E quantas vezes a gente não quer fazer a obra de Deus, a gente se vende a Cristo? Não, eu tenho uma coisa para fazer, eu vou ganhar um dinheiro, eu preciso trabalhar. Toda a característica está dentro de nós, irmãos. Só que a coisa que eles receberam, nós também recebemos, o Espírito Santo de Deus. Então o caráter, o dom, ele não está acima, o dom não está acima do caráter de Deus. Por que às vezes nós valorizamos mais os dons? É porque a gente não ouve resposta de Deus da parte dos homens. Eu tenho alguém na família que infelizmente ainda é religioso até hoje. A minha mãe. É a minha mãe. Eu não ligo para dela, não. Eu fui na igreja lá e fui revelado. E isso vai me dar uma geriza. Porque quantas vezes, toda vez que você é claro, não é errado, irmãos, se você querer que Deus usar alguém. Não é. Não é. Mas você não pode focar só nisso. Porque senão nós vamos cometer o erro que a geração de Israel cometeu diante de Moisés. Deus falou, Moisés, traz o povo tocando o monte, mas eles mantêm uma distância. E Deus começou a manifestar a sua glória. E o que Deus falou? Moisés, intercede por você, por nós, né, de Deus, que nós vamos te obedecer. Nunca troque, irmãos, a comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus para ouvir os homens. Deus pode usar os homens? Pode. Só que isso não vai transformar o seu caráter. Mas quando você começa a ouvir a Deus, nossos ouvidos, nosso coração começa a ficar transformado. Minha mãe fala assim, eu fui revelado. Eu fui revelado. Só que isso não vai ser revelado. É o processo de transformação que não tem. Agora eu conheço a minha mãe. Olha, mãe, todo mundo gosta de coisa boa. O dia que encontrou um profeta de verdade mesmo, é igual o profeta Isaías, como diz aqui, põe sua casa em ordem que vai morrer. Alguém quer ouvir isso? A Bíblia diz que ele virou uma parede e orou, Senhor, eu tenho feito tua obra, tem sido zeloso pela tua obra. Deus fala para ele, volta lá e fala que vai mais 15 anos. Eu não sei se a mulher ter morrido naquele dia ou espera mais 15 anos para morrer. Cada dia que passa ele riscando, um dia menos. Depois cometeu o erro lá na frente de mostrar tudo dentro do palácio para os inimigos. Mas quando eu e você trocamos os dons na vida de alguém, pelo alguém que tem caráter de Cristo, nós vamos errar. É melhor a gente ficar aqui, ter um caráter transformado, tem transformação, do que quem está aqui. Ó. Porque quem está aqui, se cair lá na frente, vai falar, mas era tão usado por Deus, agora caiu. Não é assim que a gente fala? Não, mas aquele homem era tão usado por Deus, agora ele tornou adultério. Mas Deus usava ele poderosamente quando ele está desviado, está nas drogas. Mas o problema está aqui, irmão. Deus não tem isso para nós. Deus não quer isso para o contexto conosco.
Deus quer nos usar com unção e com dons, mas é bom a gente entender isso aqui. Ó. Deus, eu não quero dons se não tiver o caráter transformado. Eu não quero unção se não tiver o caráter transformado. Porque senão, irmão, a gente vai trocar os pés pelas mãos. E esse é o maior problema hoje que a igreja enfrenta hoje, não só aqui, mas em todos os lugares. Tem muita gente que tem os dons espirituais, irmão, que afastado dos caminhos de Deus. É muita gente. Uns para tocar, outros para cantar, outros para entregar as revelações de Deus. Só que, infelizmente, o problema foi aqui, ó. Aceitar o trabalhar de Deus, o caráter de Cristo gerado em nós. É todos os dias o caráter de Deus transformado em nós. Tem dias, irmão, que a gente não quer ouvir ninguém, quer passar por ninguém. A gente vai trabalhar porque precisa. Tem dia que a gente briga no trabalho, porque nós somos seres humanos. O dia que eu não entendi que nós somos seres humanos, porque a gente acha que está na eternidade. Não, irmão, todo dia é uma luta dentro de nós, entre o espírito e a carne. Eu preguei uns dias atrás aí. A nossa alma, ela não quer ser transformada, pelo contrário, ela quer as coisas deste mundo, dessa vida. Ela quer o melhor para ela, quem vai agradar a ela. Mas o nosso espírito tem que estar cheio de Cristo. É através do nosso espírito que Deus fala, não é através da nossa alma. Tem gente que quer sentir o toque do anjo. Eu fiquei todo arrepiado. Irmãos, se você entender que Deus fala no seu espírito, que transforma a sua mente, automaticamente você vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Porque lá isso vai guardar a fé. E se nós ficarmos numa balança desequilibrada, nós vamos ter a nossa vida emocional abalada, irmãos. E quem crente tem a vida emocional desequilibrada, dificilmente ele vai conseguir ficar de pé. Tem dia que ele vai estar bom, tem dia que ele não vai estar. Tem dia que ele vai querer adorar a Deus com toda a sua força, tem dia que ele não vai estar. Adorar o Senhor, irmão, é dependendo das circunstâncias que nós estamos vivendo. Isso é possível se nós estivéssemos sendo transformados pelo caráter de Cristo, baseado na fé, na palavra de Deus. Porque a gente precisa entender essas coisas. Porque o dons não é prova o nosso caráter. Ah, eu tenho um dom. Você tem dom, irmão. Eu estava falando, nós fizemos uma viagem de sábado passado para Divinópolis. Eu já estava falando com um pastor assim, que ele participa tudo da igreja. Ele falou, pastor, você tem que preparar alguém para você ter descanso, tal. E a Bíblia não manda a gente fazer isso, preparar alguém, fazer discípulo. Você tem descanso, né? Você tem que estar em tudo, não é, irmão? Aí, eu falo que se você for com alguém, uma vaga de emprego, se você for indicar alguém, você vai indicar alguém para a empresa, você sabe que não vai trazer prejuízo para a empresa. Hoje tem esse negócio, eu coloquei o cara e ele pronto, me vergonha. Hoje tem isso mais não. Porque toda empresa hoje tem um psicólogo, tem um treinamento, então você passou pelo treinamento. Então não é só de qualquer coisa, é quem falou no processo lá. E às vezes a pessoa ainda tão bem lá na frente, ela se pelas mãos também. E por que na obra de Deus a gente não tem esse mesmo zelo? Não, falando Deus usa, falando quando ele ora. A questão é só quando Deus ora. Deus ora e Deus responde. Só que nós somos seres humanos, nós temos que zelar pela obra de Deus. E como é que eu zelo? Olhar se Cristo está transformando as pessoas. Se ela está aceitando o trabalhar de Deus. Porque não adianta eu ter dom e unção se eu não tenho responsabilidade com aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Por exemplo, os irmãos estão aqui, aquela turma do lado de lá. Um pouco daqui a um ano chegam umas 30, 40 pessoas. O pastor vai falar assim, eu estou precisando de mais diácono. Você pode ter certeza. Se não sentou na escola, não sai de casa. É a regra do jogo. Porque ele valorizava os dons. Não, fulano, Deus usa ele na hora do culto. A questão não é Deus usar na hora do culto, é o processo até lá. É da escola que vai nascer novos pastores, vai nascer novos líderes, novos diáconos. Deus está dando a oportunidade de crescer agora alinhado com a palavra de Deus, perfeito em Cristo. Quantas vezes, irmão, nós geramos líderes que não passam pela escola? Era só escola dominical. Como diz o nosso bispo, né? Era o nosso vizinho de ouro. Ensinar, mas nós nessa não aprendemos nada. Quem não aprende nada? Gerar líderes no futuro. Hoje, quantos estão aqui? 10? Do lado de lá tem mais uns 10. Daqui a 2 anos, 3 anos, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos ficar tranquilos. Não precisa nem esquentar, não nem esquentar a cabeça. Porque se Deus mandar as aulas, já tem pessoas preparadas. Porque não é por causa dos dons, é por causa disso aqui, ó. Sentar para ouvir, irmão, não é qualquer um. Quando o pastor chamou nós para ir lá para fazer um discipulado, falou, pastor, eu já fiz esse curso, já terminei. Aí teve a primeira igreja que o bispo fez. Preferiu dividir 2 cursos em um discipulado separado dos outros. E eu não queria, eu já tinha feito. Irmão, eu nosso achava que tudo que você aprendeu hoje, daqui a 10 anos será a mesma coisa. Não. Porque hoje eu estou ensinando vocês de uma forma, amanhã eu vou colocar outros que vão ensinar de uma forma.
E amanhã vocês vão estar aqui, vocês vão ensinar da forma da experiência que vocês têm com Deus. Porque cada um será transformado de uma forma diferente pelo Senhor, para ser usado nas áreas diferentes da obra de Deus. Aí você está ali, quando eu passo 3 meses de aula, parece que cobriu todos os anos que a gente aprendeu sobre o que é fazer a obra do Senhor discipulado. E um erro que nós cometemos a vida toda, e que às vezes você vai cometer. Você não escolhe ninguém para discipular. Você não escolhe ninguém para cuidar. Sabia disso? Jesus falou: ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Nós não vamos conseguir fazer discípulos. Eu vou ganhar uma alma para Jesus Cristo, mas ela não vai escolher eu para discipular ela. Ela vai escolher você para discipular ela. Por exemplo, eu não estou no louvor, mas se eu ganhar uma alma para Jesus aqui, ele te deu um dom para fazer qualquer barulho, e ele não vai ficar comigo, sabia disso? Ele vai com o Tiago, vai ficar com a menina aqui, vai com a menina da dança. Por quê? Porque vai se encaixar dentro daquilo que já tem na obra de Deus. E não é assim que a gente fala? Não ganhei para Jesus, que só vai me desprezar. Não, irmãos. A função nossa é ganhar para Jesus Cristo. Mas tem pessoas que vai se aperfeiçoar a irmã. Aí é onde é que ela vai cuidar. Nós não escolhemos quem vai discipular. É o discipulador, a pessoa que vai escolher quem vai cuidar dela. Só que com Cristo, ele falou: Cristo disse: não foi vós que me escolheu, foi o Pai que nos escolheu. Deus nos escolheu. Só que quando se trata de cuidado, de ter transformar as pessoas que nos escolhem. Aí onde é que a gente vai ver a nossa responsabilidade. E quando você vê uma pessoa chegando perto de você, buscando mais conversa, você pode saber que ela está te escolhendo para ajudar ela. Porque a gente sempre quer escolher as pessoas que não vai dar problema para a gente, sabe disso? A gente sempre quer escolher pessoas que agradam a gente. E às vezes as pessoas que não te agradam é que vai te escolher para cuidar delas. É aí que vai entrar isso aqui, ó. Ela vai te escolher, não é por causa disso aqui não. Alguns vão querer te sugar por causa disso aqui, ó. Falou: não era por mim, para ver se sai alguma coisa. Mas a maioria das pessoas tem que nos procurar por causa disso aqui, ó. É ver Cristo em nós. Porque antigamente, os irmãos mais antigos da igreja, sabe, quando nós lá em cima, lá, acabava o culto, todo mundo fazia a fila para receber oração. O grande pregador que vinha sabia que era 5, 6 revelamentos que tinha. Ouviu a palavra, mas eu quero oração, porque Deus falou: onde eu vou na palavra. Então, se você valorizar as pregações das palavras, não precisa ninguém pregar a oração para você. Porque Deus vai falar pessoalmente com você. E as pessoas vão te procurar para cuidar delas. Ah, nós vamos ganhar a multidão. Se Deus não dar aqui 100 pessoas que gostam de louvor, eu estou livre disso. Vocês vão ter que se virar aí. Por quê? Porque não é, eu posso orientar, posso cuidar. Mas discipular, ensinar, é só quem está naquela área. Tem gente que vai gostar mais de oração, vai puxar mais para o lado de longe, para da irmã Massa. Tem gente que é mais filmar, vai puxar mais para o lado de quem? Para o pastor Silas. Tem gente que já é mais doidão, vai puxar mais para o meu lado. Porque as pessoas, Deus vai se encaixar as pessoas dentro de um propósito. E o maior dom da Bíblia que é o amor, mas tem um dom que Deus deu à igreja que não deixou na Bíblia. O dom de ele está disponível. Se eu estiver disponível, Deus vai usar, irmão. E se eu não estiver disponível, Deus vai levantar outro. Mas isso entendeu o caráter de Cristo em nós. Olhar para os campos, a seca já está pronta, mas orai o Senhor da obra para enviar ceifeiro. Ou seja, se eu não estiver dando conta, Deus levanta ceifeiros, envia pessoas para nos ajudar. Isso é teu caráter transformado, irmão. Porque quando eu estou focado aqui, só eu quero fazer. Aqui, ó. Só eu quero fazer. Só eu. Só que vai chegar um dia que você vai cansar. Vai chegar um dia que você vai fadigar. Vai chegar um dia que você vai querer fazer uma viagem. Eu não posso, não, eu tenho que estar na obra de Deus. Aí eu não posso faltar no que eu tenho que fazer. Não, irmão. Você tem um caráter transformado, você sabe quem é. Se você tiver que fazer uma viagem com sua família, você vai fazer porque você sabe quem você é em Cristo. Quantas vezes nós deixamos de fazer as coisas com família porque a gente sente um peso? Eu não posso faltar. Aí fica a frustração. Se eu faltar, Deus vai pesar em minha mãe. Não, Deus tem mais o que fazer. Tem coisa que é nossa mesmo. Eu perguntei a uma irmã, ela está. Falei: mas você subiu e tal. Ela falou: não, está viajando com a minha família. Eu falei: parabéns. Cuide de sua família. E tem muita gente que tem isso aqui, irmão. E não consegue segurar a família na obra de Deus. Olha isso aqui, ó. O dom tem que ser leve. A unção tem que ser leve sobre nós. Tranquilidade em Deus. Teu caráter transformado em Cristo.
E eu aprendi uma coisa, a gente quer pegar a família todo no laço, vamos para a igreja, sai desse mundo, sai da perdidão. A gente não vai conseguir, irmãos. A gente não vai conseguir. A gente fica frustrado, porque então a gente, se pudesse toda a família servir a Deus, a gente tinha, irmão. Parente, pai, mãe, a gente queria. Só que isso não é possível através disso aqui. Ó. Isso é possível através aqui do caráter de Cristo. Porque não é por nós, é por Ele. É Ele que vai fazer. Quando eu tenho um caráter, eu falo, Deus, o que o Senhor está fazendo em mim, porque eu preciso fazer na minha casa. E como é que Deus vai entrar dentro da nossa casa? Através de nós, no silêncio. Certo dia eu vi uma pregação, eu vi um pastor dando testemunho de uma irmã. Ela orou 20 anos pelo marido. O senhor não sabe meu marido, o senhor não transforma o marido, pediu oração. Até que um dia Deus deu um pastor falar com ela. Para que você quer que eu salve o seu marido? Não, Deus, porque para ele ser crente, quando ele veio para a igreja, ele falou, não, eu vou salvar ele, não, porque é seu marido, não. Eu vou salvar ele porque eu preciso deles aí na hora. Está vendo a diferença? Por que a gente quer que Deus salve os nossos filhos? Por que Deus quer que salve a nossa parentela? Para que a gente quer que Deus salve? Só para ir para o céu? Deus salva para um propósito. É para a eternidade? É. Mas para transformar a vida das pessoas. Não é porque nós queremos, não. E por que nós ficamos frustrados? Ah, não vou orar mais não, porque a gente ora, Deus não responde. É porque a gente está orando de forma errada, irmão. Nós estamos orando em cima disso aqui, ó. Um sonho bom. Mas quando eu oro através do caráter de Cristo, a Deus, a mesma coisa que você está fazendo na minha vida, alcança fulano, transforma a vida dele também. Porque é para ele, não é para nós. E se a gente for levar para a nossa vontade, a gente para de orar, irmãos. E para. A única pessoa que nunca vai parar de orar é mãe. Mãe não para. Pai largado, eu coloquei na mão de Deus. Mãe não para. Mas se parar também, Deus fala, se pai não me abandonou, eu jamais abandonarei. É porque quando tem o caráter de Cristo, o Senhor, eu estou orando aqui, o Senhor me transformou. Se não fosse o Senhor, eu já estaria na prostituição, nas drogas. É por causa de Cristo que o Senhor me trouxe até aqui, não foi por causa dos dons. Não foi por causa da unção. Porque nós vemos para Cristo não por causa da unção, por causa da palavra. Então as pessoas vão vir para a igreja, para o GECEL, é por causa do que Deus está fazendo em nós. E quando nós convidamos as pessoas, não é nós que vamos estar convidando, é o próprio Espírito Santo. Quando você convida a pessoa para vir para a casa do Senhor, orar a Deus, não é nós que estamos convidando, a gente só abre a boca. Deus diz, por exemplo, abre a tua boca que eu vou encher ela. E às vezes a gente não quer abrir a boca. Você já reparou que você começa a conversar com alguém sobre Cristo, parece que sua mente abre? Tem palavras que você nem lembra mais do que você fala. Não, mas é assim mesmo. Deus vai mudar. Porque quando o cara de Cristo vai ser transformado em nós, Deus vai abrir o nosso entendimento. E ele fez uma promessa, quando estiver diante dos homens, dos tribunais, não se preocupe. O Espírito Santo que capacita vocês vai falar. Isso não é só sobre leis. Estou falando sobre evangelizar. Então o caráter de Cristo ele gera isso em nós. O amor de Deus pelas vidas, pelas almas, por nós mesmos. Às vezes nós não nos amamos. A gente nos machuca demais, a gente machuca a nossa alma demais, a gente machuca o nosso coração demais por causa disso aqui. Ó. Se eu não for usar da forma que eu já era usado, sentir Deus da forma que a gente sentiu, a gente acha que Deus nos abandonou. Ontem nós estivemos ali no trabalho do moleque ali, os irmãos da Assembleia, o culto foi bênção. Isso faz nos levar alguns anos atrás da forma que a gente orava a Deus. Deus não mudou, irmãos. O problema é que às vezes o contexto de vida que nós leva, a gente começa a ficar mais experiente na caminhada, a gente fica mais maduro com algumas coisas, e a gente consegue se manter na caminhada com Deus mais tranquilo. Mas a gente viu muitas pessoas sendo renovadas pelo Espírito Santo, buscando a Deus. Mas quando a gente entender que esse Deus já está dentro de nós, nos transformando, pode ser o culto que for, nós vamos fazer a diferença no meio do povo. Por que nós não buscamos mais o batismo do Espírito Santo? A gente acha que Deus não pode fazer mais? A gente acha que Deus não pode renovar mais? A gente acha que Deus não pode dar mais dom de línguas mais? Irmãos, os dons não podem cessar, porque quando o nosso caráter começa a ser transformado, Cristo vai nos levar a buscar isso aqui. Ó. Isso aqui não nos leva a buscar isso aqui, ó. Mas isso aqui nos leva a buscar isso aqui. Paulo diz, buscar os melhores dons. E qual é o melhor dom? Qual é o dom que Deus te deu? A
maioria aqui tem dúvida. Eu vou até pedir o pastor para mandar no grupo da igreja ali. Tem um calendário que você coloca lá, você vai preencher, para você descobrir o dom. É função nossa ajudar você a se descobrir os dons. O problema é que nós fazemos um monte de coisa na igreja e depois a gente não sabe nem quem a gente foi chamado. Aí é igual você vê, o cara faz tudo, faz tudo. Só que isso prejudica na obra de Deus, irmão. Aí eu estou, Deus, pastor, pode contar comigo. Amém, irmãos. Mas se você não quer fazer aquilo que Deus te chamou, você vai frustrar lá na frente. Mas enquanto o teu caráter de Cristo transformado, Deus nos leva a buscar isso aqui. E quem vai nos ajudar? Primeiro é o Espírito Santo. Segundo é o pastor, vai te ajudar a descobrir para quem Deus te chamou. Automaticamente você vai descobrir que Deus chamou. Ou no GC você vai descobrir. Alguns gostam de pregar, outros gostam de tocar, outros gostam de fazer louvor. Eu tenho que descobrir para que Deus me chamou. Talvez eu estou só com pastor. Talvez Deus não vai me dar uma igreja. Talvez Deus não vai me dar a igreja até um ano. Mas talvez Deus vai me chamar para ser pregador, só para pregar. E se eu não tomar cuidado aqui, irmão, vou passar mais uns 10 anos frustrado. Porque tem coisa que Deus não vai falar agora. Lembra de Davi? Pastando as ovelhas no meio do mato, um dos seus irmãos. Quando Samuel chegou, quem estava na casa com o pai? Só os irmãos. Os valentes, soldados de Esaú, do exército. Deus falou com os irmãos: tudo muito bom para vocês. Cadê o mais novo? Se eu não tiver consciência, vai chegar um tempo na minha de Deus na minha vida, vai chegar um tempo de Deus na sua vida, você para. Olha lá, só os irmãos agora. Irmãos, no ano que vem, daqui a 2, 3 anos, Deus vai usar tanta gente aqui que a gente vai nem precisar fazer força nenhuma. Sabe por quê? Porque não é por nós, é por Ele. O nosso sonho é que Deus põe uns 10 pregadores para nós descansar um pouco, irmãos. Para a gente dar uma aliviada e pregar em outros lugares, e vocês fazerem a obra de Deus. Mas para isso, você tem que entender isso aqui, ó. O caráter de Cristo é transformado a cada dia. A pessoa vai falar assim, ó, nós estávamos em 2 cultos por semana, o pastor fazia escala de pregação. Se fosse alguns anos atrás, fechou a oportunidade. Não, meu irmão, pregar no GC mesmo. É melhor pregar para pouco do que passar vergonha por muitos. Entendeu? Porque às vezes você quer pregar para a multidão, irmãos. Pregar para a multidão não faz diferença se você pregar para poucos no GC. Cantar para a multidão não faz diferença se você cantar para pouco no GC. Porque quando você entende isso aqui, o cara é transformado em Cristo, não faz diferença se você ganhar uma alma. A Bíblia fala, uma alma vale mais que o mundo inteiro. É bonito quando você quer pregar em multidão. Mas você não vai cuidar da multidão. É o caráter de Cristo em nós. Então, que o Espírito Santo possa trabalhar na vida dos irmãos, aperfeiçoar o dom e a unção sobre a vida de vocês, mas primordialmente o caráter de Cristo. Mas eu não gosto de ler a Bíblia. Fala para ele que você ama ele. Mas Deus gera em mim o desejo de ler a palavra, porque tem gente que não quer ler, não, tá, irmão? Não. Se você falar que ama ler a Bíblia, irmão, você está mentindo. Porque ainda for ler por obrigação, é igual o manual de geladeira. Nós somos igual o manual de geladeira. Você lê o manual, liga a geladeira 220, a tua ligou, você não vê manual mais, porque você sabe como é que faz. O eu, nós, a gente já quer fazer tudo, esquecendo do segredo da chave. Quem nasceu primeiro? A palavra já era Cristo. O povo de Israel ou a lei de Moisés? Ou a Bíblia? Deus mandou um ser humano que deu para ele um manual. Simples. Deus criou o ser humano, agora eu vou te dar um manual. Por que Deus criou o manual primeiro? Você está vendo como é que você é importante para Deus? Quando a pessoa se converte a Cristo, o que você dá a ela? O manual. Você dá o manual para a pessoa, para ele conhecer o Deus que criou ele. Isso é teu caráter de Cristo transformado. Amém? Irmão, deu o nosso tempo. Nós vamos orar. Amém? Se alguém sentir vontade de orar, fica à vontade. Vamos descobrir o nome que tem nos irmãos, vamos ver se tem a eloquência nas palavras para orar. Preocupa não, irmão, a primeira oração que eu fiz na igreja não durou tudo de segundo. Dia que o missionário pediu para abrir um culto, não nem 10 segundos. Porque esse cara é ânsia de fazer. Só que aí é o pouco que vai transformando. E às vezes fica com medo de orar por causa do som da palavra, da dicção. Mas isso é um processo. Isso é um processo de Cristo em nós. Amém? Pai querido, ó Deus, nós te louvamos a Ti, Deus, porque Tu és bom, Pai.
e a tua misericórdia, Deus, ela dura para sempre. Ó Deus, nós estamos aqui, Deus, nessa escola de maturidade. Eu sei, Deus, que nós precisamos crescer no Senhor, Deus querido, Pai. Ó Deus, nos perdoa, porque às vezes nós valorizamos as pessoas, Deus, pelos dons, Pai, e pela unção que há sobre a vida dela. Mas nós temos que aprender a valorizar as pessoas, Deus, através do caráter de Cristo, ó Pai, no nome de Jesus. Nos ensina a ter esse discernimento, ó Deus, para ajudar, para aconselhar, ó Deus querido, ó Pai. E até mesmo nós, ó Deus, que temos às vezes os dons do Senhor, temos a unção do Senhor, Deus, mas o nosso caráter ainda não foi transformado, Senhor. Ó Deus, nós estamos num processo de transformação, nós estamos num processo, ó Deus, de crescimento, meu Pai. Pedir para que o Espírito Santo gere em nós esse temor, ó Deus querido, Pai, em preocupar, Deus, em manter o caráter de Cristo em nós. Que nós queremos chegar um dia, Deus, dizer o que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é ter o caráter transformado, Senhor. Ó Deus, colocamos nas tuas mãos, Deus querido, para mandar a turma de maturidade, nesse processo de crescimento, ó Deus querido, Pai. Que o Espírito Santo venha nos capacitar, que o Espírito Santo venha nos preparar para a grande obra do Senhor neste lugar, ó Deus. E principalmente preparar eles para a colheita que vai acontecer neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Senhor, aqui nesta manhã, Deus amado, estão missionários, estão pastores, estão, Deus amado, ministros de louvores da casa do Senhor, que cada um de adiante seja usado nos dons e não são do Senhor, que eles possam ter um caráter transformado, ó Deus, através da santa palavra. Ó Deus, louvamos a Ti, Deus, por cada vida que aqui está nesta manhã, Deus querido Pai. Deus, nos dá um dia abençoado, um dia cheio da Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estão liberados? Amém? Acho que eu ensaio dos meninos agora.